Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quando todo dia nós oramos essa oração da Santíssima Trindade, invocamos sobre nós, sobre a igreja, sobre a família, o poder de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Hoje, 11 de julho de 2024, São Bento, Abade, memória, quinta-feira, cor litúrgica branco. Santo do dia, São Bento, vida de oração e meditação. Século V, Itália, São Bento nasceu em Núrcia, próximo de Roma, em 480. Por conta das invasões dos bárbaros e indignados, São Bento optou por se retirar e manter-se isolados em uma gruta nas montanhas de Úmbria. Aos 40 anos, São Bento sai da gruta e vai para o sul de Roma, a fim de fundar o que viria a ser o maior centro de vida beneditina de todos os tempos, o Mosteiro do Monte Cassino. Berço da Ordem dos Beneditinos, os mosteiros beneditinos tornaram-se centros de referência e deles saíram vários nomes, ícones da Igreja Católica. Ao todo foram 23 papas, 5.000 bispos e cerca de 3.000 santos canonizados. São Bento, vida de oração e meditação, rogai por nós. Estamos reunidos, mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para iniciarmos a nossa meditação sobre a palavra da liturgia de hoje. Primeira leitura em Oséias, capítulo 11, dos versículos de 1 a 9. É quando Oséias fala, Quando Israel era criança, Deus já amava, e desde o Egito, Deus chamou o seu povo. Então, isso é uma palavra para nós. Quando nós éramos ainda ignorantes, criança, o Senhor já nos amava. Lá no pecado, Deus nos chamou e nos traz a esperança. Essa é uma palavra de conversão. Começa assim: assim fala o Senhor. Quando Israel era criança, eu já o amava, e desde o Egito chamei meu filho. Quanto mais eu chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. Imolavam aos Baals e sacrificavam aos ídolos. Ensinei Efraim a dar os primeiros passos. Tomei-o em meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Olha aqui o Oséias falando muito tempo antes de Jesus, que o Senhor se transformaria em homem, estaria no nosso meio. Eu o atraía com laços de humanidade e com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança no colo e rebaixava-me a dar-lhes o de comer. Falando até das multiplicações do pão, de toda aquilo que o Senhor também provinha para Israel, com as colheitas e tudo mais. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Não darei lágrimas à minha ira, ou largas as minhas iras. Não voltarei a destruir Efraim, eu sou Deus e não homem, o santo no meio de vós, e não me servirei do terror. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, o que o profeta Oséias nos fala é que tudo que acontece com o seu povo escolhido, o povo que ele fala que Israel era criança, eu já amava, e que desde o Egito eu chamei como filho, acontece por causa das suas escolhas. Todo o sofrimento que aconteceu, que nós sabemos da história do povo santo de Deus, aconteceu em função da escolha do povo santo de Deus. Tudo que acontece na nossa vida acontece por nossas escolhas. Não adianta querer culpar Deus. Tem muito jovem hoje em dia tentando culpar a Deus, né? Chega até a falar para os pais: nem fala para mim de Deus, que se Deus existisse,
papai não teria saído de casa. Se Deus existisse, mamãe não teria morrido. Se Deus existisse, vovô estaria até aqui hoje, vovó. Nada disso. Toda a morte e todo o mal que entra no mundo entrou pela opção dos homens. O salário do pecado é a morte. Nós só conhecemos a morte porque um dia Adão e Eva fizeram a opção de seguir o seu destino sem Deus e seguiram vagando por este mundo sem Deus. Seus filhos vagaram sobre esse mundo sem Deus. Todos os nossos antepassados continuaram caminhando nesse mundo sem Deus, até que Deus se transforma em homem e, na pessoa de Jesus Cristo, resgata toda a humanidade e dá um sentido à nossa vida, que é nascer, conhecer Deus, servir a Deus e amar a Deus. Então, nós temos agora um objetivo de voltar para casa. Na morte de Jesus, o seu sangue libertador nos traz então, e a sua ressurreição, o caminho de volta para casa. Agora nós estamos fazendo um caminho contrário do que fez Adão e Eva, aguardando a nossa morte para vivermos na vida eterna diante de Jesus. É isso que fala o profeta Oséias no seu capítulo 11, de 1 a 9. Salmo responsorial. Hoje nós vamos meditar sobre Salmo 79. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos ao Senhor. Ilumina, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a vida de nossos filhos. Tira de nós toda a escuridão, tudo aquilo que nos afasta do vosso caminho. Amém. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais, despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Evangelho está em Mateus capítulo 10, de 7 a 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em vosso caminho anunciai o reino dos céus, que ele está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, e de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito a seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a paz for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade, e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratados com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo final. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, isso é importante porque Sodoma e Gomorra, que foi destruída devido ao grande pecado da sua população, que negava o Senhor Deus e praticava entre eles diversos tipos de pecado, pai abusando de filho, de filha, filha que era amante do pai, filho que era amante da mãe, não tinha nenhum tipo de honra, de código, tudo era desprezado, que já no tempo de Sodoma e Gomorra existia esse código de honra, todo mundo conhecia, mesmo que superficialmente, os mandamentos, né? Ou tinha a lei natural, né? A lei natural que é não matar, isso é natural, pertence a todos os tipos
de, de associações e de sociedades desde o início de tudo. Não furtar, né? Não adulterar, não desejar as coisas do próximo. Então, existia, de certa forma, uma organização social que tinha essa lei natural. Mas Sodoma e Gomorra valia tudo. Não tinha nada. Valia o prazer momentâneo, né? Então, não podia chegar uma visita em Sodoma ou em Gomorra. Se chegasse alguém, se você recebesse um parente, alguém que não fosse conhecido, as pessoas invadiam sua casa para realmente violentar aquela pessoa. Violentar em termos sexuais mesmo, pegar a força, homem com homem, mulher com mulher. Isso não tinha valor nenhum. Tanto que tentaram fazer isso, inclusive, com o anjo do Senhor que visitou o sobrinho de Abraão, Ló. Eles tentaram invadir para agredir e assim usaram o anjo do Senhor. Mas o anjo do Senhor se manifestou, acabou que eles ficaram cegos e caíram, alguns caíram mortos imediatamente, porque Deus assim manifestou já por antecipação o que iria fazer com Sodoma e Gomorra. Veja que a cidade que rejeita o Senhor, aquele que rejeita a palavra, aquele que rejeita o mandamento do Senhor, será tratado, né, com mais rigor do que Sodoma e Gomorra. Até Sodoma e Gomorra serão tratados com menos dureza do que aquele que rejeita a palavra de Deus. Daquele que tem consciência, então, e foi batizado no Pai, do Filho e do Espírito Santo, já recebeu o Cristo, já recebeu até comunhão, já participou, já sabe, já tem um mínimo de consciência, será tratado o povo de Sodoma e Gomorra com menos dureza do que essa pessoa que apostatou-se da fé e que agora vive um caminho de heresias, vive um caminho de pecado, vive um caminho de testemunho contrário ao que manda o santo mandamento de Deus. Então, por isso, nós pais, papai, mamãe, nós devemos cuidar dos nossos filhos, trazer para os nossos filhos a consciência. Eles têm direito a viver a liberdade do nosso Senhor Jesus, em nosso Senhor Jesus Cristo e cumprir os mandamentos do amor do nosso Senhor e rejeitar o pecado desse mundo, as atrações e as falsidades, as mentiras desse mundo, porque aquele que vive na mentira, eles não tem como ser feliz. Por isso o Senhor mandou os discípulos caminhar 2 a 2, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. É essa a missão da igreja, é essa a missão daquele que tem Jesus Cristo e que vive o seu batismo. Nós temos que renunciar ao pecado. Não tem pecado nenhum nos 10 mandamentos, que agora já é atualizando como pode, que a igreja vai permitir. Isso é mentira satânica. Não existe nada disso, né? A igreja ela está ali como guardiã dos mandamentos. A igreja ela está ali para anunciar a vida acima de tudo e preservarmos da morte eterna sem Jesus Cristo, sem Deus. Por isso nós queremos louvar e bendizer ao Senhor, porque temos no nosso meio a Santa Igreja com os seus mensageiros, com, com todo o corpo que forma a Igreja, com o Santo Magistério, com a Santa Tradição, com a Santa Palavra, para nos livrar de todo o mal. E veja que o discurso da Igreja tem que ser um discurso de salvação, fundamentado em Jesus Cristo. É o que o Senhor fala no versículo 9 em diante. Ó Igreja, não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro no vosso cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito a seu sustento. A igreja, ela tem que ser sustentada pela palavra, pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo, né? É isso que ela tem que pregar para o mundo, que o Senhor está vindo para julgar os vivos e os mortos. Temos que pregar o Espírito Santo, a salvação. Temos que pregar
todo o querigma, tudo aquilo que fala do retorno, do amor e da misericórdia de Deus para com seu povo e a conversão acima de tudo. Então, por isso, nós queremos agora adorar o Senhor Jesus, adorar o nosso Senhor, o Espírito Santo, e glorificar a Deus, porque é pela igreja que Jesus Cristo há de salvar e resgata as almas, evitando que vá para os infernos. Por isso, louvamos e bendizemos ao Senhor. Dai-nos força, perseverança, como deste, Senhor, ao vosso Santo Filho de hoje, São Bento. Dai-nos vida de oração, para que possamos falar como salmo, né? Sobre nós iluminai a vossa face. Então seremos salvos ao Senhor. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso programa chama Ai de mim se não evangelizar. Todos os dias fazemos um estudo bíblico sobre as palavras que compõem a liturgia do dia. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta ação, né, esta palavra, esse ensino, para que mais corações possam estar sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.